Bom dia, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Amanhecer de quarta-feira, um novo dia, um novo mover, né? Um dia que declaramos que já é maravilhoso, né? Por quê? Porque já agradecemos a Deus pelo novo dia, né? Já tomamos a decisão para que esse dia seja o melhor de todos, né? E começamos renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, né? Buscando a frequência, primeiramente a conexão com Deus, né, meus amigos? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre decisão, condição e decisão. Condição e decisão. Então, como eu estava dizendo, né? Se acordamos, se fomos gratos, se renovamos a nossa mente, o nosso coração, né? Já é uma decisão, meus amigos. E essas duas palavras são muito importantes na nossa vida. Muito importante na nossa vida. Porque nós precisamos perceber, né? Muitas vezes, quando as coisas não estão caminhando para nós, quando as coisas não estão dando certo, né? Nós temos que perceber qual é, primeira coisa, meditar e perceber qual é a condição que estamos vivendo. Qual é a condição que estamos vivendo, né? E são muitas vezes que a condição que estamos vivendo, né, é por nós mesmos que ficamos parados e aceitando viver essa condição, né, sem tomar decisão, né? Outro detalhe que muitas vezes a nossa condição está daquele jeito, vamos dizer assim, né? Porque quem faz muitas vezes a nossa condição é outra pessoa, é uma outra pessoa, e nós nos acomodamos, né? E deixamos assim. Então, nós ficamos vivendo de condição e não tomamos decisão, meus amigos, né? É por isso que muitas vezes, muitos de nós, né? Sempre falo por mim mesmo, ficamos muitos anos estacionados, né? Na condição, né? E estou aqui julgando ou me culpando alguém? Não. O que acontece? Nós, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, é por isso e por seguir outras pessoas e por viver em certas frequências, né? Nós ficamos nos mantendo nessa condição, né? Porém, né? Como o primeiro passo para nós sair de determinada condição, né? É buscar conhecimento, né? Se estamos numa vida espiritual atribulada, se estamos com problema de desentendimento conjugal, familiar, né? Ou até no trabalho, ou sofrendo algum tipo de perseguição, né? Então, isso é uma condição, né? Então, o que nós temos que fazer, né? Buscar conhecimento. E conhecimento espiritual é aonde? É onde? Na palavra. É ali que nós vamos buscar conhecimento. Buscando esse conhecimento ali na palavra, nós vamos então saber. Mas nós temos que se aprofundar na palavra, né? Aí da condição nós tomamos uma decisão,
né? Uma decisão. E se aprofundar na palavra é agir massivamente. Massivamente é se aprofundar todos os dias. Todos os dias. Daí nós vamos percebendo, né, que a condição que nós estamos, né, tá tudo errado, porque nós não viemos para ser assim, para viver naquela determinada condição. A palavra vai te levantar e vai te ensinar, o nosso Senhor Jesus ensina, né, e de como sair da condição. A palavra nos diz para que nós viemos. A palavra nos ensina a nos identificar, né? E nos identificar, como eu sempre digo, nos identificar como filhos, meus amigos, né? E buscando então, agindo massivamente, buscando a palavra com profundidade, nós vamos nos identificar como filhos, né? E vamos então em busca do nosso propósito, vamos cumprir o nosso propósito. E outra coisa muito séria, muito certa, meus amigos, quando que tu toma a decisão de sair da condição e vai buscar a palavra, né? Então o que acontece? Você está buscando a Deus, você está abrindo as portas para Deus. E o que vai acontecer? Deus vai te dar o direcionamento, né, meus amigos? Perceba como nós passamos muitos anos em condição, né? Mas se tu tomar a decisão e todos os dias se aprofundar na palavra, meus amigos, isso quer dizer o quê? Né? Que você vai explodir, né? E Deus vai te dar o direcionamento, você vai tomar as rédeas da sua vida, né? E vai agir massivamente. E assim que você chega na tua identidade e no teu propósito, meus amigos, né? E repito, muitos de nós estão na condição por si próprio, mas muitos estão na condição porque tem as rédeas da sua vida nas mãos de outra ou de outras pessoas, né, meus amigos? Então nós temos que perceber isso, né? Então a melhor coisa então é sair da condição tomando uma decisão, né? E nada melhor que essa decisão é buscar conhecimento na palavra, se aprofundar, né? Para ter a sabedoria. E daí você vai perceber, vai juntar todas as suas experiências do passado, positivas ou negativas, né? Juntando com a palavra, você vai então obter sabedoria, né? E com frequência com Deus, intimidade com Deus, né? Deus te dando o direcionamento, então a vitória é certa. Já é, meus amigos, já explodiu, né? E é dessa maneira que nós agimos massivamente, né, para mudar, né, a nossa condição, para mudar a nossa história, né? E começando, tomando decisão pela palavra, aí, consequentemente, vem as outras coisas. Muitas vezes você está numa condição de trabalho, né? Dali você nunca sai, né? Porque você não toma uma decisão. E também, de novo, você coloca as rédeas da tua vida, até na questão de trabalho, nas mãos de outra pessoa, outra pessoa. E o poder está em você, né? Só que muitos ficamos
acomodados naquela condição, naquela situação, né, profissional, né, e não damos um passo e não tomamos uma decisão. E na questão profissional, aprofundar nisso, né, é buscar também mais conhecimento. Se é aquilo que tu te identifica para trabalhar, se é aquilo, então você tem que aprofundar, buscar mais conhecimento, né, decidir para ti que você quer sair daquela condição onde você se encontra, né? E repito, muitas vezes tua condição está na mão de outras pessoas porque você deixa. Então, através do conhecimento, do estudo, né, profissional, então você vai aperfeiçoar e você vai se levantar, você vai alcançar outros patamares profissional, meus amigos. Mas não, e assim é em todas as áreas da nossa vida. Assim simplesmente é em todas as áreas da nossa vida. Mas tudo começa por uma decisão, né? Em primeiro lugar, na palavra, né? E eu sempre digo, veja que nós temos a nossa mente impregnada drives mentais, né, mundanos. Então precisa, né, arrependimento, precisa realmente decisão, né, perceber que aquilo não nos edificou em nada, né? Então decida e começa a mudar a sua história na palavra, meus amigos, né? E é importante dizer para vocês, né? Tenha clareza do que você quer. Tenha clareza do que você quer, né? Para saber, né? E o seu direcionamento. E não tem outro, meus amigos, né? Às vezes está totalmente confuso, né? E repito, é na palavra que tu busca clareza, conhecimento, né? E pela palavra você vai ter direcionamento, né, meus amigos? E é assim então, né? Essa é a mensagem de hoje, meus amigos. Condição e decisão, né? E um detalhe, meus amigos, minhas amigas, né? Hoje nós temos tanta ferramenta através da internet, né? Tantos aplicativos, tantas ferramentas, né? Para nós recebermos instrução. Muitas vezes nós não saímos da situação, da condição, também por orgulho, por ego, ou porque às vezes a gente já traz de família uma condição, e daí espiritualmente tem mais uma coisa muito séria. Quando que você se acomoda numa condição, seja qualquer seja, que tu não consegue progredir, evoluir e andar para frente, né? Ainda tem aquele inimigo espiritual à espreita, né, sendo pedra de tropeço na sua vida, né, te mantendo ali aprisionado, dominando os seus pensamentos, e daí tu procrastina, vou deixar para amanhã, e assim é, meus amigos. Tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu sei por mim, porque eu vivi isso, né? De repente alguém vai pensar, né? O que o Marcos tem de conhecimento sobre isso? Quem me conheceu lá atrás, anterior, exatamente. Eu tenho conhecimento profundo sobre isso, porque exatamente isso eu vivi. Porque as boas e as más experiências, né? Eu carrego comigo e juntei tudo isso,
né? Busquei conhecimento primeiro na palavra, né? Para mim ter clareza e direcionamento. E hoje o meu direcionamento é na palavra, é em busca de mais frequência com intimidade com Deus, o meu Pai que está lá no céu, porque eu, através da palavra, né, me foi esclarecido que eu sou filho, e através da palavra, né, eu estou agindo massivamente para cumprir o meu propósito. Meus amigos, essa é a mensagem de hoje, né? Peço a Deus que haja compreensão, que haja entendimento, que essa palavra de hoje tenha alcançado um coração, uma mente que queira mudança na sua vida, que almeja, que clama para sair da condição, né? Então, que tome uma decisão hoje e busca na palavra esclarecimento, clareza e direcionamento, e que todos descubram, possam, né, ter a clareza, né, e se identificar como filho, para que todos nós possamos cumprir o nosso propósito e ser também esclarecedor, né, ganhador de almas, de pessoas para o reino de Deus, para voltarmos a nossa mente, o nosso coração, para onde? Para a nossa casa, para a nossa real casa, né? Em nome de Jesus, eu desejo para vocês um dia maravilhoso, um dia cheio de bênção, cheio de paz, cheio de luz e de vitórias. Tenham todos um bom dia, meus amigos.